como diria o cearense Falcão, né, numa das músicas dele, é que ele fala assim: e pelas marcas de pneu das suas costas, percebo que também andou se divertindo. Então, nós temos algumas marcas. Beleza. Eu diria que nós temos algumas marcas de pneus em nossas costas aí, relacionado à vida difícil nessa zona de rebaixamento ou nos arredores dela. Pedro, estar nos arredores é um alívio quando vem a parada FIFA, né? Porque seriam aí 10 dias ruminando aí uma situação de angústia, uma situação de pouca confiança. E eu acho que o jogo desse sábado ele traz o oposto, né? Ele traz um ganho de confiança do que aconteceu em campo, dos vídeos, né? Da recuperação de alguns jogadores, de grandes atuações. Enfim, o combo acabou sendo muito positivo para o Bahia. Mas antes de qualquer coisa, segura a parte analítica, porque eu quero a emoção antes da razão. Tá? O senhor estava num casamento. Casamento de quem, primeiro, que é tão importante assim, para você não estar vendo, ou pior, está vendo o jogo com o celular. Vá nos conte o cenário que você estava inserido e entre nessa história de como é acompanhar um jogo com tamanhas reviravoltas, um jogo tão crucial, tão importante, com um celularzinho ali escondido no colo, enquanto, eu não sei se era padre, pastor, o que era, mas enquanto a cerimônia era realizada. Na verdade não foi nem tão escondido assim não, viu? Porque tava de um jeito o jogo que a galera ligou o celular mesmo, sem volume, obviamente, né? Mas ali perto de mim, como a gente falou lá no início, tinham 9 celulares acompanhando o jogo. O padre Alguns era com mais Bahia? de uma pessoa. Oi? O padre era Bahia? Rapaz, não sei. Ou Não era padre, não. Era uma pessoa que celebrou. Uma pessoa que celebrou. É uma pessoa que celebrou lá. Não era de nenhuma religião, não. Mas não sei. O tema jogo não chegou lá no altar, não. Foi o casamento da irmã de um grande amigo meu de colégio. Eu conheço desde pequena. E que já foi para jogo do Bahia comigo. Torcedora do Bahia. O esposo dela, eu nem sei se torce pro Bahia pro Vitória. Mas, enfim. Fato é que esse jogo, ele já era um jogo importantíssimo, mesmo antes do enredo ser desenhado, né? A gente estava falando de um jogo que era de suma importância para o Bahia, e eu já tinha demonstrado a minha preocupação com esse casamento desde o programa passado aqui, porque eu achei que eu não ia conseguir assistir o jogo. O casamento estava marcado para as 4 horas, assim como o jogo, né? E óbvio que eu ia levar um radinho, alguma coisa, eu ia conseguir acompanhar de alguma forma. Mas eu vou trazer, na verdade, eu só assisti no casamento mesmo os 30 minutos finais. E antes do casamento ainda tive um aniversário, velho. Foi um sábado muito cheio. Então eu assisti Bahia e Goiás, e eu de fato consegui assistir 90% do jogo, assim, eu estive ligado, mas eu assisti em 5 lugares diferentes. E curiosidade, nos 5 lugares houve pelo menos um gol. Eu assisti pelo menos um gol em cada um desses 5 lugares, assim. Eu comecei no aniversário, a gente tinha se programado. Difícil seria não ver, né? Teve gol o jogo todo. A gente tinha programado, assim, de sair do aniversário umas 3h40, né, para vir para casa. E aí, na minha cabeça, eu ia me arrumar, ia assistindo o jogo, ia ver uns 20 minutos ali de primeiro tempo aqui em casa ainda. Mas acabou que a gente acabou se atrasando no aniversário e eu comecei a assistir o jogo ainda no aniversário. Bahia abriu 2-0. O segundo gol eu estava me despedindo. Eu não vi o segundo gol ao vivo porque eu estava me despedindo ali, justamente para vir para casa, me arrumar. Quando eu cheguei em casa já atrasado, eu falei, pô, eu vou assistir logo. Aí no carro, do caminho do aniversário para cá, o Goiás diminuiu, e quando o Goiás diminuiu, eu falei, pô, esse jogo tá com cara que vai complicar. Foi 2-1, né? Cheguei em casa, o celular parou de funcionar no elevador e tal. Cheguei em casa tentando ligar procurando o controle remoto para ligar a televisão. Nesse meio tempo, procurando o controle remoto, ouvi a galera gritando na rua. Era o 3-1, né, do Bahia, que já me deixou um pouco mais
mais calmo do que eu estava no carro. E aí já estava se aproximando do fim do primeiro tempo. Falei, agora já estamos atrasados mesmo, vou assistir logo esse fim de primeiro tempo aqui em casa, depois no intervalo eu me arrumo para sair, né? Nesse momento, o Bahia levou 2 gols, levou um empate, desespero bateu, né? Me arrumei no intervalo, peguei o Uber, na hora que eu entrei no Uber, era exatamente o início do segundo tempo. Na verdade, quando eu liguei a televisãozinha, o celular no Uber, não tinha nem começado, eu tava para começar o segundo tempo, e eu tava naquela ansiedade para ver se o Uber ia estar acompanhando o jogo ou não, né? E aí a primeira coisa que eu olhei foi pro rádio, tava ligado na Jovem Pan. A Jovem Pan, eu não sei em Recife, mas a Jovem Pan aqui não passa jogo. Não transmite futebol. Aqui também não. Transmite aí? Não, né? Pois é. Aí liguei logo o meu celular ali. Quando eu liguei o celular, o motorista do Uber já se ligou, né? E aí perguntou, o Goiás já empatou? Eu falei, pô, não sei em que momento ele tinha parado. Eu falei, rapaz, tá 3-3. Ele falou, porra, não é possível. Ele era Vitória. Ele disse que ele acompanhou até o 2-0. No 2-0 ele falou, rapaz, não vou acompanhar essa porra mais não. Vai ganhar isso aí. E aí, nessa hora, eu não reparei, mas ele mudou a estação de rádio, né? E botou bem baixinho, de uma forma que não dava nem para ouvir o jogo, e eu continuei no meu celular. E aí a bola no meio de campo lá, e aí teve uma hora que ele olhou naquela alegria de que tá secando, né? Ele falou, rapaz, gol do Goiás. Falei, porra, fudeu. E aí era o 4º gol já, né? Era a virada. E aí, nesse momento, aquela coisa ali, tipo, uma das pessoas que eu tenho mais raiva no mundo é o cara que tá com rádio e fica dizendo pros outros que já aconteceu. Eu também odeio isso aí. Eu acho que todo mundo odeia isso, né? Rapidinho, dá mais 5 centavos de rosto aí, por favor. Oi? Ah, foi mal. Tu pareceu aqui, tu pareceu, Fred. Rodrigo sabe que eu tô falando a verdade. Um documento que ele tava tendo que fazer, aí Rodrigo mandou para Fred. Fred manda 3x4. 3x4. E o Fred tá assim, ó. Pô, exato. Eu não consigo me enquadrar direito aqui, não. Agora, perfeitamente. Aí. Tá perfeito. Siga aí, por favor. Eu quero saber se você saiu do Uber. Spielberg agora. Se você desceu do Uber, pelo menos do 4x4, ou se você desceu derrotado desse Uber. Não, então. A pior coisa do mundo é quem tá com o rádio na frente. É a pior coisa do mundo. Não, e aí eu desliguei, eu falei para ele, rapaz, vou desligar aqui minha televisão, já que você ligou o rádio aí, aumenta um pouquinho aí que eu vou ficar no seu rádio. E aí foi o melhor momento do jogo, né? O Bahia virou dentro do Uber, torcedor do Vitória ali sacando. Mas eu comemorei dentro do Uber dele ali. Não sei nem se eu levei 5 estrelas nesse Uber. Mas 3 pontos vale mais que 5 estrelas. Valeu demais. E aí cheguei no casamento, os próprios seguranças ali na porta já estavam com o celularzinho também no chão ali, os 3 acompanhando e tal. E aí, pô, a galera assistindo, né? A galera mesmo ligada, tanto no casamento quanto também no jogo, no celularzinho ali, vi várias pessoas. E aí o último gol saiu já no finzinho ali da cerimônia, aquela hora que a noiva tá tirando foto ali com o padrinho, não sei o quê. E aí eu já tava colado lá com a galera que sempre vai comigo para Fonte Nova também. E a gente viu o 6º gol nesse cenário aí. Mas no final das contas deu para acompanhar bem. Deu para acompanhar bem. Um jogo melhor do que eu pensava. É isso. Realmente foi uma história divertida, tá? Mas eu diria, então, que o grande momento do jogo foi no Uber, viu? No Uber do torcedor. Secador do Vitória, mais do que no gente boa, sacana. Gente boa, cara, o Uber lá, o torcedor do Vitória, mas tava secando pra caralho. Lógico que tava, o cara tá brinca. Ninguém tá brincando nesse mundo, não. Tá certíssimo. Em termos históricos... Tu acha que o torcedor do Vitória não entrou hoje no Uber? Perguntou quanto é que tá lá do Heriberto, o cara, ô irmão, tá quase. Tu acha que não teve uma dessa hoje? Claro que teve. Lógico, com certeza. Daqui a pouco a gente vai trazer, né? Pedro fez análise não, né? Fez o relato do acompanhamento, da parte mais emocionante do jogo, né? Mais emoção do que razão. Daqui a pouco a gente vai também para comentar o jogo em si, o que foi jogado, as consequências, né, as visões de cada um sobre o jogo. Mas tanto o Cássio quanto o Pedro, não sei se vocês entraram nisso já, Pedro certamente, né, pelo trabalho que ele tem no Bahia Números. Como é que a gente situa um jogo com tantos gols na história do Bahia, do brasileiro, Pedrão? Vocês têm isso na cabeça? Eu tenho. Não sei se o Pedro deve ter exato. Veja só, nos pontos corridos, só um jogo
teve mais gols que esse. Curiosamente com o Bahia. 7-4. 7-4. Isso. Detalhe, na verdade é 4-7. Sim, 4-7. Isso é legal. Exatamente. Inclusive, e esse 6-4 foi o primeiro 6-4 fora de casa. Sabe qual foi o primeiro 6-4 da história, Fred? Não. O Popote lá em Maceió, levando o CRB. Levando. 1977. 6-4. Exatamente. O CRB. Enfim, aí teve alguns jogos com 10 gols, teve o 5-5, não acontecia, melhor que o Pedro ter falado, 15 anos, Figueirense Portuguesa, 5-5. Teve um também que eu lembro, Atlético Mineiro e Botafogo, acho que o Atlético Mineiro chegou a estar ganhando de 5-2 no Mineirão, e o Botafogo empatou 5-5. E com 11 gols é esse. Assim, mas isso a gente tá falando dos pontos corridos, tá? Porque, por exemplo, aí Pedro do dashboard que Pedro tem, que é um outro dashboard, ele deve ter o número geral, mas eu sei que pelo menos um jogo que tem 11 gols, que é o 10-1 do Corinthians no Tiradentes, que é a maior goleada da história do brasileiro, que 11 gols também. Agora eu não sei se tem algum jogo perdido. Existe critério de desempate para jogo jogo com mais gols, não, né? Empata os dois, né? O 7-4 e o 10-1. A gente é a mesma quantidade de gols, pô. Assim, tá falando do gol da partida? Sim. A gente teve, Cássio, em 1962, Taça Brasil 62, um Ceará 7, River do Piauí 5. 12 gols. E de 71 para cá? De 71 para cá a gente teve em 2022, mas foi na Série D. Aquele trem 10, Náutico de Roraima 2. Não, tem o Corinthians e Tiradentes. Tem algum outro jogo além de Corinthians e Tiradentes? Então, vamos lá, deixa eu botar aqui 11 jogos, 11 gols. É muito prático o negócio. A minha vida era, bora pesquisar, 1 hora de pesquisa. Vamos lá, teve esse Corinthians 10, Tiradentes 1, em 83. 81, qual ano disso? É a maior goleada da história. 83. Foi no Canindé esse jogo. É a maior goleada da história do brasileiro. E tivemos o Santos 7, Bahia 4 na Fonte Nova em 2003. Se for Taça Brasil também tem. Mas eu tinha falado de 71 para cá, né? Ou seja, 2 jogos com 11. Tem algum com aí teve... Tá colocando 11. Tem algum com 12 se colocar na busca? Só na Taça Brasil. Com 12 Taça Brasil. Brasil e tem na Série D. Com 11. Com 11 na Bahia Taça Brasil. 9-2. Isso, mas é na Taça Brasil. Na verdade, Robertão, né? Robertão teve esse Santos 9, Bahia 2, e teve também CRB 6, Sergipe 5 na Taça Brasil de 62. Então, Ceará e River é o recorde da história do Brasileiro unificado, 12 gols. De 71 para cá, só apenas 2 vezes, e nos pontos corridos, 1 vez, e esse jogo de hoje, junto com outros jogos, é o segundo maior. Então, é assim que a gente coloca, né? Exatamente. Na verdade. E aí tivemos outros jogos com 10 gols também, né? Desculpa, fala. Tivemos outros jogos com 10 gols. Não, também. então, mas assim, empatado. É isso que eu estou dizendo. Acima só 11. Em 20 anos de pontos corridos, desde 2003 até 2023, que na verdade dá 21 edições, na verdade, né? Porque 20 anos mais nesse recorte, só um jogo teve mais gols do que o jogo do sábado. É para ver dessa forma. Assim, outros jogos tiveram a mesma quantidade, mas só apenas uma partida superou. Então, meu irmão, quem estava assistindo, o cara estava vendo uma coisa completamente assim, fora do normal. Assim, o placar por si só já é fora do normal, mas para ter a dimensão disso, é daquilo que, nas últimas 2 décadas, só um jogo foi mais do que isso. E foi apenas o 7º 6-4 da história do Brasileirão, unificado, inclusive em termos de divisão, tá? Isso. Me tira uma dúvida, o 7-4 do Bahia, o Bahia já estava rebaixado? Não, foi valendo. É isso que eu ia dizer, porque o 7-0 do Cruzeiro foi. Eu queria saber se esse era, porque eu já ia dizer, porque esse de ontem foi completamente a Vera. Tipo, é 6-4. Detalhe, a Vera demais, porque assim, valia muito esse jogo. Mas então, Santos e Bahia também, né? E no caso, pegando o placar específico de 6-4, foi o 3º da história do Bahia. E no caso do Brasileirão, foi o 7º, pegando qualquer divisão. A gente teve um caso também de um visitante na Série C, em 2011. O Macaé venceu o Marília fora de casa por 6-4. Mas na primeira o Bahia é o primeiro. Na Série A, o Bahia é o primeiro visitante a vencer por esse placar. E no caso do Bahia, as outras 2 partidas haviam sido há muito tempo atrás, as 2 aqui em Salvador.
uma contra o Quantas Galícia. vezes o Bahia fez no Campeonato Brasileiro, incluindo Taça Brasil, Brasileiro ficado, quantas vezes o Bahia fez 6 ou mais gols fora de casa? Pedro, Porque é isso. Mais do que o resultado. Segundo. Pedro estava terminando a informação. Pedro, termina do 6-4 depois de responder de casa, por favor. Achei que tinha Qual terminado. foi mesmo? Ah, sim, foi do Bahia. Eu já tinha até me esquecido, mas o Bahia empatou, aliás, venceu por 6-4 um time chamado Brasil, daqui de Salvador, no Campo de Brotas, que é um campo que eu não sei nem onde é. Sei, o bairro de Brotas é enorme, mas o campo especificamente não sei onde é. Ele vai vencer por 6-4 em 1936. E em 1941, o Bahia perdeu para o Galícia por 6-4 também, jogando no Campo da Graça. Então, desde 41, que a gente não tinha um jogo do Bahia, terminando com esse placar, seja ele contra ou a favor. E respondendo sua pergunta, Cássio, foi a primeira vez que o Bahia marcou 6 gols fora de casa pela Série A. Nunca tinha acontecido. O recorde, se não me engano, era de 5 gols contra o CSA na Taça Brasil. Porra. Porque isso também, o fato de sido, além do placar ter sido dessa forma, fora de casa, aí você fala, pô, na história e tal, mas o cara pode ter feito 6-1, 6-2 e tal. Mas assim, quantas vezes o Bahia tinha feito 6 gols como visitante? Porque eu lembro o Sport fez uma vez, o Atlético Paranaense uma vez fez um 6-3 no Figueirense, lá no Orlando Scarpelli. Mas, assim, raro marcar 6 gols no Série A, até como mandante, né? Até como mandante, foram pouquíssimas vezes. Eu tô até puxando aqui só para me lembrar, mas teve aquele Bahia 6, Atlético Paranaense 2, e não teve muita coisa além disso, não. Além disso, teve um 7-0 no Vitória do Espírito Santo, em 1977. Foram as 2 únicas vezes que o Bahia havia marcado 6 gols em um jogo de Série A. Em casa ou fora. Essas 2 aconteceram na Fonte Nova. Então, essa foi a terceira vez que o Bahia marcou 6 gols pela Série A. É um fato raro, é um fato extremamente raro. No dashboard é possível ver quantas vezes no Campeonato Brasileiro qualquer time fez 6 ou mais gols, assim, porque vai ser 2 vezes 7-0, fora de casa, só fora de casa. Se é algo que é tipo, ao longo da história. Vou puxar aqui agora, só Série A. Quem Série C? Respeita, cara, esse dashboard. Muito. Não, esqueça de dar B para baixo. É só a primeira divisão. Eu não tô nem no dashboard, tá? Eu tô no velho Excel mesmo. É a matriz, tá na matriz. Exatamente. Na matriz, na raiz da história. Serve de base para o dashboard. Foram 26 times. 26 times conseguiram marcar 26 jogos ou 26 times? 26 jogos. Foi mal. 26 jogos que terminaram com o visitante marcando 6 ou mais gols. O recorde é de 7, tá? Dentre esses 26, 3 times marcaram 7 gols fora de casa. O Santos, naquele Bahia 4, Santos 7. Aí teve a Portuguesa, naquele 7-2. O 7-2, eu lembro desse jogo, é São Paulo 2, Portuguesa 7. O jogo foi no Pacaembu, né? Esse jogo? Exatamente. São Paulo 2, Portuguesa 7. Bizarro. Exatamente. São Paulo 7. Portuguesa 2, São Paulo 7. Exatamente. Eu acho que o jogo foi no Pacaembu. Foi no Pacaembu, né? E o outro é o 07 do Cruzeiro. Tem o Cruzeiro 07. Acho que é isso. E quando fala 26, é somando esses 3 também, né? Ou seja, são 23 fazendo 6 e 3 fazendo 7. É muito raro, pô. É muito bizarro. O pessoal do Fortaleza lembrou que ano passado o Fortaleza fez 6-0 no Red Bull Bragantino. E a turma do Sport lembrou o 6-0 do Sport no Atlético Mineiro. Essa é a única vez que o Sport fez 6 como visitante. Como mandante tinha feito no Fluminense também, em 96, mas e visitante foi essa do Atlético Mineiro, no ano 2000. Isso. Pedrão, vamos para o jogo, propriamente dito. Vamos lá. Eu vou começar pelo seguinte. Tá? Eu vou fazer uma introdução com um comentário aqui. Primeiro, eu queria um comentário de Igor Souza. Superchat de Igor Souza, que também estava no casamento. Mas veja só, tem uma diferença aí, tá? Por favor, joga na tela o comentário de Igor, Alan. Eu também estava no casamento durante o jogo. Só que era o meu próprio casório. Tá? Atrasou o início da cerimônia para esperar acabar o jogo. O padre estava reclamando loucura, irmão. Pedro, você perdeu. Se fosse o meu, eu faria o meio. Exatamente. É difícil. Agora sim, a gente tem que ter moral em casa para isso. Viu?
Igor largou. Eu perguntaria na recepção. Eu ignoraria e na recepção pergunta. Igor começou o casamento igual o Cruzeiro começou a Série B do ano retrasado, devendo ponto. Tá? No começo do casamento de Igor não foi positivo, não. Não foi positivo, não. Depende, pô. Às vezes a noiva é Bahia também. Mas, meu amigo. Entendeu, né? Tem que ser muito, viu? Tem que ser muito. Rapaz, veja só, o cara tá no segundo dia de casamento. Casou sábado. E já tá aqui assistindo live domingo de noite. Ou tá perdendo mais pontos. Gostou. Pois é. Largou já. Mais um abraço para Igor. Né? Se ele comentar aqui no chat o nome da esposa dele, a gente manda também um abraço para ela. Não que vá ajudar muita coisa, tá? Mas se você quiser mandar uma declaração de amor, pedir uma música, qualquer coisa do tipo, conte com a gente aí para ajudar você a recuperar os pontinhos que o homem largou em débito. Porque isso vai ser usado, viu? Isso vai ser usado. Vai ter um dia que ela vai dizer: eu nunca esqueci o que você fez lá no dia do nosso casamento. Aquela palhaçada. Né? O padre esperando. Eu queria entrar na igreja e estava trancado no carro. E você esperando o Bahia, né, desatar o nó do jogo em Goiânia, tá? Salva Velar, que já está aqui, ele já mandou esse. Não preciso nem dizer que a minha situação seria diferente, né? Salva Velar está morto. Salva Velar assiste a live com 5% de luminosidade na tela. E um headphone desse tamanho aqui para não vazar o áudio. É bronca. Mas tem um outro comentário, tá? A gente vai ter um comentário, um superchat de Luiz Marcelo, mas eu vou deixar para depois, que é especificamente sobre Cauli. Tá? Já daqui a pouquinho a gente lê o de Luiz Marcelo. A gente vai seguindo aqui o roteiro. José Sérvulo escreveu exatamente o que eu quis dizer. Mulher não apaga, mulher arquiva. Então é isso. Está arquiva. Essa demonstração de amor ao Bahia do nosso amigo Igor está devidamente arquivada e a conta será cobrada em algum momento, tá? Mas eu quero ler agora uma análise de um torcedor do Bahia aqui no chat, que vai ter para mim, Pedro, a introdução do seu comentário, tá? Você responde se Vini está pelo caminho correto. O torcedor do Bahia tem que ficar feliz pelo resultado, pelos jogadores recuperados, pela produção do ataque, mas desesperado pela fragilidade da defesa. Pedro Pereira pode seguir agora os comentários sobre o que de fato aconteceu dentro de campo lá na Serrinha, né, em Goiânia. Eu vou começar até por um pouquinho antes. Começar pela escalação. Porque o que teve de reclamação de torcedor do Bahia na hora que a escalação foi divulgada, meu irmão, foi uma loucura. E com toda razão, inclusive minha, tá? Eu estava nesse aniversário com alguns torcedores do Bahia e o desespero foi absurdo no momento em que a escalação saiu com Everaldo e com Vitor Hugo. Pausa. Rapidinho. Pedro, uma pausa rápida para não ficar distante, tá? Pausa rápida. Igor Souza. Firme e forte aqui. Minha esposa Jéssica é Bahia, claro, e estava de acordo com tudo. Estava de acordo com tudo. E o homem entrou no altar com o hino do Bahia. Tá bom demais. No altar. Então foi gigante esse casamento aí. Com o hino do Bahia. Igor, quando tiver o vídeo, se tiver, dê um jeito de mandar para a gente, que a gente vai mostrar essa sua entrada no altar. Dê um jeito de mandar aí e a gente joga isso no programa. E Guga Love, cujo sobrenome artístico diz tudo, tá? Guga Love, o nosso velho representante do amor aqui na live. Felizes são aqueles que, assim como eu, assistem a programação com a patroa do lado. Um grande beijo aí para Guga e sua patroa, o homem do amor, tá?
E Guga não é o Love que manda a turma ficar em casa, não. Guga é só amor. Pedro Pereira, pode voltar para os nossos rejeitados. Estamos falando de amor aqui, previamente rejeitados. Estamos falando de amor, mas na verdade estava na parte do ódio, né? Exatamente. Porque foi ódio demais quando a escalação foi divulgada. Everaldo, ele vinha numa fase assim terrível, tava chegando assim, a relação de Everaldo com a torcida, ela tava chegando no fundo do poço, se é que não já tinha chegado. E houve durante a semana uma expectativa muito grande de modificações, especialmente no ataque. Na parte da defesa, uma saída de Vitor Hugo, que também era algo que vinha sendo muito solicitado também, era mais difícil porque o Bahia já não tinha Canu. Vai perder o Canu pela expulsão provocada pela falha de Vitor Hugo do jogo anterior. E aí, evidente, você mudar duas peças ali era visto como algo mais difícil de acontecer. Mas a saída de Everaldo ela era muito aguardada e existia uma possibilidade que isso acontecesse. E aí, quando veio a escalação, foi um balde de água fria e muita gente já questionando as escolhas de Rogério Ceni. O clima contra o próprio Rogério Ceni já ia ficando mais pesado, né? A gente citou sobre as reclamações no último programa, mas eram reclamações ainda verdes em relação ao Rogério. E agora as reclamações começavam a ficar mais intensas, de forma que se tudo desse errado nesse jogo do Goiás, com certeza você teria manifestações contra o treinador no jogo da Ponte Nova. Então, esse era o cenário pré-jogo, assim, né? Um cenário de desespero em relação à escalação de Everaldo. E aí, teve um comentário que vocês leram aí, que alguém falou sobre jogadores recuperados, né? E, de fato, o jogo de Everaldo foi assim, foi algo incrível. Claro que aí muita gente vem questionar o comentarista, né? E fala, pô, vocês falando mal de Everaldo aí, o cara vai e faz 3 gols, prova que Rogério Ceni estava certo em manter Everaldo. Não acho que seja bem assim, tá? Eu acho que as reclamações... Não pode ser bem assim. Não pode ser bem assim, porque os indícios eram mínimos, assim. Assim como havia uma grande base para a contestação, esse jogo, ele destoa de absolutamente tudo que o jogador tinha demonstrado até aqui. Que mesmo ele na boa fase, você não achava que ele poderia ter uma atuação como essa. Então, assim, acontece. Que ótimo que aconteceu. Mas, assim, Everaldo não estava treinando, não estava jogando, não estava sendo escalado para ter uma atuação como essa. Essa foi uma atuação iluminada, que acontece. E que até teve uma mudança de esquema tático, né? Você jogar com 2 atacantes só e tal. E talvez isso tenha favorecido o próprio Everaldo. Fato é que as reclamações eram extremamente justas. A escolha por manter Everaldo no time era uma escolha que gerava muitas críticas corretas, ao meu ver. Mas que bom que deu certo. Quando a gente critica aqui... E assim, outra coisa. Quem critica comentarista por ter cornetado Everaldo, com certeza cornetou também, tá? Porque era uma unanimidade. Não tinha ninguém defendendo Everaldo, a não ser o próprio Rogério Ceni. A torcida inteira do Bahia estava questionando a titularidade de Everaldo. Então, assim, e quando a gente critica, não é torcendo para que o cara continue errando, não, pô. A gente quer que eu quero mais é que Everaldo vá para a Copa do Mundo, meu irmão. Que ele vá para a seleção brasileira e comece a fazer gol aí em todo jogo. Mas a fase era muito ruim e que bom que houve esse momento de recuperação, né? Agora, sobre o jogo especificamente, além dessas preocupações defensivas, eu quero citar o seguinte, e aí, deixando toda a euforia do lado, né? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, esse jogo, ele é histórico, ele vai ser lembrado daqui a 30 anos, e todas as críticas que eu farei em relação ao time, elas são muito pequenas em relação ao que, de fato, o jogo representa, né? O jogo é um jogo para você comemorar o resto da vida. Dito isso, a gente precisa fazer algumas ressalvas, né? Sobretudo se o Bahia... Sobre o que você fala, sobretudo se o Bahia não for rebaixado, porque se o Bahia não for rebaixado, esse será o jogo que você... Pô, aquela que o Bahia tinha tudo para afundar e salvou a vida. Tem jogos que são marcantes. Eu falei no telecast daquele Bahia e Santos que o resultado de Bahia e Santos era um resultado que pode provocar rebaixamento. Se o Bahia cair, a gente vai lembrar daquele Bahia e Santos. E esse é o inverso, né? Se o Bahia permanecer, a gente vai lembrar
desse Bahia e Goiás como um jogo que resultou na permanência, né? Porque até por ter sido um jogo de 6 pontos, não digo nem pelo enredo, mas pela pontuação, de fato. E aí o que acontece, né? Quando o Bahia abriu 2-0, quando o Bahia abriu 1-0, certamente foi o primeiro ataque do Bahia no jogo. O Bahia não fazia uma boa partida naquele momento. O Goiás tinha bola, o Goiás conseguia chegar muito mais vezes no ataque. E o Bahia conseguiu achar um gol no momento em que tinha muita dificuldade para conseguir até ficar com a bola. E aí o Bahia consegue abrir 2-0 naquele gol surreal, né? De Gilberto, ainda teve isso, né? O jogo é tão espetacular, assim, além do placar, que ainda teve um gol completamente fora da curva também, que muito provavelmente, a primeira vez que o Bahia faz um gol de trás do meio de campo, em sua história, não nos recordamos, até perguntei para Fred do Chame-Chame, que é um pesquisador, sabe tudo da história do Bahia também, para saber se ele tinha algum registro, ele também não tem conhecimento de nenhum gol de trás do meio de campo, foi um gol absolutamente incomum, e aí o Bahia abre 2-0 naquele momento do jogo, e depois abre o 3-1, como o Cássio lembrou, acho que estava até fora do ar, né, Cássio, quando você lembrou, que o Bahia chega a fazer o quarto gol. Aos 43, é um o Bahia, 43, né? Seria um gol de Cauli, seria um golaço, inclusive, para fazer 4-1 aos 43 e aos 48 está empatado. É um absurdo. Nesse cenário, é um absurdo que o Bahia tenha cedido o empate. É um absurdo que o Bahia tenha ido ao intervalo, dando ao Goiás o empate em um jogo tão importante para a equipe. Então, isso demonstra uma fragilidade que não pode ser deixada de lado, tá? E mais do que isso, no segundo tempo, o Bahia ainda consegue sofrer a virada. Se esse jogo termina 4-3 pro Goiás, meu irmão, era um negócio assim, que o rebaixamento ia bater muito na porta. O Bahia estaria, nesse momento, a 5 pontos da primeira equipe fora do Z4. O Bahia iria estar afundado na zona de rebaixamento se uma derrota se concretiza naquele jogo. E sem perspectiva de sair, porque o Santos numa fase boa, o Vasco até empatou em casa hoje, mas vem conseguindo ganhar pontos, o Goiás teria vencido o jogo, então seria, assim, algo extremamente dramático, né? E é claro que a gente precisa lembrar também das deficiências defensivas que o Bahia demonstrou. O Bahia sofreu 4 gols para uma equipe que não marcava 2 gols em uma partida há 11 jogos. Aliás, os 11 últimos jogos do Goiás haviam terminado sempre 0-0, 1-0 ou 1-1. Ninguém tinha marcado 2 gols, né? Nesses últimos 11 jogos do Goiás. Era uma sequência absurda. E aí o Bahia consegue, por um lado, fazer 6 gols, um time que vinha tomando pouco gol, e consegue também levar 4 gols do Goiás. As fragilidades defensivas do Bahia, elas já são conhecidas, né? Mas, como eu disse, né, a gente precisava trazer aqui esse aspecto negativo, mas o que fica desse jogo é o resultado gigante e a recuperação de Everaldo. Tudo isso aqui, daqui a 30 anos, a gente vai estar lembrando, independentemente do que ocorrer no final desse campeonato. Esse jogo ele vai ser sempre lembrado, assim como um 4-4 entre Bahia e Goiás, também realizado lá em Goiânia, né, no Serra Dourada, em 1999. Quem acompanhou a Série B em 99 se lembra desse jogo, que foi um jogo também espetacular. Até porque teve diversos golaços, tinha o Wesley jogando muito pelo Bahia, tinha Fernandão também fez uma pintura desse jogo, inclusive, pelo Goiás. Então são jogos que de fato ficam para a memória, e o que vai ficar para esse jogo não só a importância dele em termos de tabela, mas também todo o fato dele ser atípico, né? É um jogo completamente atípico, um triunfo exótico do Bahia contra o Goiás. E além da recuperação de Everaldo, eu preciso mencionar também a volta de Cauli, né? Porque então o que Cauli jogou... Então, Pedro, tem um superchat, né? Luiz Marcelo traz superchat. É direcionado a mim e a Cássio, mas eu acho que você já falou mais de Cauli, mas você introduz e depois a gente segue. Boa noite, Fred e Cássio. Gostaria de análise de vocês dois sobre o jogador Cauli. Mas ela fala que o tema é Fortaleza, porque a gente estava naquela parte do programa. Ainda não vi análise de vocês dois sobre esse achado do Bahia. É um achado entre aspas, tá? Porque foi um achado. Não é exatamente um achado. Não foi barato. O achado, eu acho, porque
o mercado que ele veio. Ele é um achado no sentido da prospecção. Mas ele não é um jogador barato, não, porque eu acho que o achado é de onde o mercado que ele estava, do Dogora e tal. Mas, assim, não é exatamente um custo baixo. Você pegou um jogador que está na terceira divisão, na segunda divisão, que estava ali, que isso acontece de vez em quando e o cara explode. Não é um achado dessa forma. É um achado no mercado que as pessoas não estavam achando. Mas, na hora que o Bahia foi lá, o time que tinha disse, eu sei que o cara joga, não é barato, não. Então, ele chega custando. E eu acho que a gente já falou de Cauli, mas a questão que não falava é porque ele se lesionou. Então, na verdade, ele parou de ser falado. É mais essa questão, porque até a lesão dele, ele era um destaque absoluto do Bahia. Assim, Cauli, ele não estava... Ele não estava passando a parte da análise, não. Ele vinha sendo um dos principais nomes, inclusive foi muito sentido no dia que ele se lesionou, porque ele disse, meu amigo, não vai arrumar outro. E não arrumou outro. Inclusive, não arrumou outro. Aí ele volta jogando muito. E até a atuação de Everaldo pode ser uma coincidência, mas também pode estar ligada, veja só, é mais fácil jogar com quem joga bem, né? Assim até a presença dele pode ter sido importante para o desempenho que Everaldo teve nesse jogo. Assim, eu vi um comentário, assim, não sei se foi um repórter de um jornal e tal, acho que foi acho que era um desses perfis imensos do Twitter, que imenso, sei lá, 200 mil, sei lá quantos mil seguidores, e tratando com destaque, mas aí eu acho que de vez em quando você fala tanto no piloto automático que ficou engraçado a twittar. Que foi mais ou menos assim, eu confesso que eu não lembro agora o perfil, mas me chamou a atenção o conteúdo. Que, assim, com esse desempenho, ao final do ano, o Grupo City vai ter dificuldade para segurar. A galera comentou embaixo. Como assim? Como assim? Primeiro, o contrato é longo, né? Vai até 2026. Assim, como assim? O Grupo City... É mais fácil o cara ir para outro time do Grupo City. Mas, assim, alguém fora do Grupo City, vai ser difícil para o Grupo City segurar o jogador para alguém fora do Grupo City? Claro que não, pô. Se ele sair, é porque o Grupo City é a hora de vender essa, porque é a lógica dos caras. A lógica dos caras é trazer o cara por 10 milhões, vender por 20, por 25, trazer por 5, vender por 15. É sempre vender por 2, 3 vezes mais do que trouxe. É fazer dinheiro. Então, se eventualmente ele sair, fique certo de que é porque não teve dificuldade nenhuma. É simplesmente que alguém botou no papel, vai render o lucro que a gente imaginava. Não tem dificuldade. Na verdade, é muito curioso falar do Bahia nesse momento, porque durante muitos anos a gente falou, e nesse momento a questão financeira não é um problema do Bahia. É até um limite, claro. Você vai ter um outro patamar que o Bahia não alcança, mas tem um patamar que o Bahia não chegava nem perto, e hoje ele... esse jogador vai lá e compra, esse jogador vai lá e compra. De vez em quando, inclusive quando o Everton estava em uma fase, a gente falava da questão de que, porra, como é que não traz o atacante? Porque dessa vez não trouxe simplesmente porque não quis trazer, porque não era por falta de recurso. Então, num clube que está nesse momento, Cauli ficaria no Bahia. Só não ficaria se tivesse uma proposta, mas não é uma proposta difícil do Grupo City segurar, não. Mas lógico que não é essa. De fato. E tem um detalhe, tá, Cássio? Eu nem acho que Cauli tenha sido um jogador que o Grupo City contratou pensando em revender, né? Porque ele já é um jogador de 28 anos. Não é... Mas todo mundo... Olha só, todo mundo é ativo, meu irmão. Claro. E pode aparecer uma proposta da Arábia Saudita aí, pô. Inclusive, hoje seria muito mais do que ele voltar para a Europa, seria fazer essa ponte para o mundo árabe, né? Eu acho assim, pensando no cenário assim, de Grupo City e tal, eu acho que a ameaça maior seria o futebol árabe hoje em dia, porque pensando em Europa, certamente o Grupo City iria preferir utilizá-lo em algum outro time do grupo ali e tal, né? Mas no momento que o Bahia é o segundo time do grupo, e assim, considerando que o Cauli não irá para o Manchester City, então assim, se ele for o destaque do Bahia, não faria sentido ele ir para outro time do Grupo City. Isso, mas faria menos ainda ele ser vendido para outro time europeu, né? É aí que eu quero chegar. Mas eu acho também que concordo com você, não vai ter dificuldade em manter. Se quiser manter, não vai ter problema. Primeiro tem contrato, tá? A dificuldade é só se alguém chegar com uma proposta muito grande, mas não existe a dificuldade de renovar, não. O contrato ele já tem. E assim, e nenhum clube brasileiro vai ter cacife para pagar multa, por exemplo. Teria que negociar. E aí, para negociar, o Grupo City teria que aceitar liberar o jogador. Eu realmente acho que isso não vai
ocorrer. Não acho que o torcedor do Bahia tem que se preocupar com isso nesse momento. Assim, não vejo uma preocupação em uma não permanência de Cauli. Concordo plenamente que essa preocupação não existe no momento. Agora, é um jogador que sem dúvida nenhuma, o jogador mais importante do Bahia na temporada. Fez uma falta absurda nesse período que esteve fora. Ainda bem que o período foi até curto, porque foi uma lesão ligamentar, né? Sem um rompimento, mas é uma lesão que requer um tempo, né? E o Bahia teve poucos jogos nesse período. Eu acho que isso ajudou muito também. Ainda que tenha ajudado, mas diminuiu o prejuízo pela falta de Cauli, porque foram poucos jogos em que ele esteve de fora. E parecia uma eternidade pra gente, que torce pro Bahia. Mas que bom que ele já voltou e jogou uma bola, meu irmão. O que Cauli jogou ontem, ele jogou de um jeito que eu tenho até dificuldade de dizer assim, quem foi o melhor em campo. A gente teve um jogador que fez 3 gols e ainda deu assistência para o Everaldo. Então, é difícil você não eleger um cara desse como o melhor em campo. Mas o que Cauli jogou deixa dúvida, assim, sabe? Tipo, o que é que... Eu não sei. Eu acho que Cauli jogou mais que Everaldo nesse jogo para mim. Mas foi assim um achado do Bahia. E que foi porque Everaldo são 3 gols e uma assistência, tá? A assistência dele é uma arrancada muito grande pelo lado esquerdo. Tipo, nem a assistência de o cara tá ali na pequena área, rolou a bola, faz. Não, é a construção da jogada todinha. E dos gols que ele fez, o primeiro tá ali na pequena área, a bola sobra assim, é só encher o pé. Mas o segundo já é muito bonito, pô, a tapa de primeira. E o terceiro, 2 jogadores falharam ali na pequena área. Assim, veja só que a bola rodou ali e faltou alguém para matar, e ele matou. Então ele teve mérito. O primeiro, acho que foi um nível de dificuldade menor. O segundo, muito bonito. O terceiro, ele mostrou faro de gol. E a assistência, meu irmão. Então, assim, a atuação do cara, a de Cauli foi plasticamente, tecnicamente, porque ele mostrou muita coisa. Mas, assim, eu acho que o outro jogou mais mesmo. Assim, os números são muito, muito pesados assim, nesse jogo. Eu tô até procurando aqui, o Bahia sempre que o Bahia ganha, o perfil oficial do Bahia no Twitter faz uma votação, né, do barril dobrado para a escolha do melhor em campo. E a disputa tá bem apertada, assim. Everaldo tá com 51%, Cauli tá com 47%. Pronto, e tem outros 2 jogadores também na disputa. Pronto, ou seja, mas, por exemplo, significa que ele tem uns porcentozinho aí sobrando. Aí o errado é isso. Pronto, como é que estão os outros? 1% para Ratão, 1% para Tassiano. Aqui, pronto, é muito. É muito. Aí é muito. Aí você já foi torcedor do Vitória, voltando. Tô brincando. O cara volta quem quiser, para de repente alguém se ofender aí. Mas assim, a Vera, não cabia o cara olhar. Cauli, Everaldo, Tassiano e Ratão, cara. O melhor foi Ratão. Ou o melhor foi Tassiano. Não foi. O cara voltou aí só para balancear. Ou voltou, ou então estava em dúvida e voltou para ver o resultado, para ver como é que estava. Pode ser também. Aí o cara deixa um votinho, pô, em Cauli ou em Everaldo. Mas, assim, o fato é que os 2 realmente foram fundamentais e que bom que Everaldo conseguiu essa recuperação. Eu espero que a partir de agora, que tem jogos que eles são marcos, assim, para determinados jogadores, né? E eu espero que a partir de agora, Everaldo ele possa voltar a contribuir um pouco mais do que o que ele vinha contribuindo, né? Um jogador que vinha tendo muita dificuldade e vinha até atrapalhando, assim, sabe? Então, vamos ver agora como é que Everaldo vai poder ajudar o Bahia daqui para frente. Espero que esse jogo tenha sido uma virada, porque, de fato, um centroavante faz toda a diferença. E ontem o Bahia jogou com centroavante, né? Chegou aqui o superchat de André Rocha, tá? Pode jogar na tela, Alain, por favor. André diz o seguinte: tem uma matéria no Globo Esporte sobre o City ter sondado o Atlético Paranaense. Foi uma entrevista do próprio presidente do Atlético dizendo que recusou a proposta do City porque o clube seria uma segunda opção, diz André Rocha aí, relacionada a um possível interesse do City. Isso não é de agora, né? Isso foi... Não faço comentar isso, não faço nem. Eu também não sei. Foi sondado que antes de fechar com o Bahia ou já depois de fechar com o Bahia? Eu não sei. Eu acho que eu cheguei a ler essa reportagem. Eu também acho, por isso que eu tô. E assim, o grupo se sondou diversos times antes de fechar com o Bahia. O Mineiro foi comentado também.
O Atlético Mineiro foi o que ganhou mais força até, né? É de fevereiro, tá, a matéria? 11 de fevereiro. A negociação com o Atlético foi a que ganhou mais destaque, pelo menos, na mídia. Não sei se foi a que chegou mais próximo de se concretizar, acho até que não. Acho que o Grupo City sondou equipes menores em alguns momentos, do interior de São Paulo, e até se aproximou mais de um acordo, mas que depois não acabou acontecendo. E eu li realmente essa matéria sobre o Atlético Paranaense. Eu tinha lido também, por isso que eu falei, eu tenho uma lembrança disso. Que Petralha, ele não é nem que tenha acontecido assim uma negociação, né? Mas que ele não achava interessante uma negociação com o Grupo City, porque o Atlético Paranaense seria sempre o segundo time do grupo, já que existe o Manchester City, né? E que é uma opinião válida, assim, mas... É uma assim, verdade, mas... mas eu acho que a grande questão é que o Bahia, ele não disputa absolutamente nada com o Manchester City, né? O Bahia, ele precisa ser um time importante para o grupo aqui no Brasil, aqui na América do Sul. Assim como ocorreria com o Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense não disputa absolutamente nada com o Manchester City. Então, essa posição do Bahia dentro do Grupo City, essa hierarquia, eu acho que às vezes ela é até superestimada, né? Ela não é tão importante. Se o Grupo City passa a dar mais atenção ao time que ele tem lá na MLS, o New York City, ele não precisa... Isso não necessariamente vai ser pior para o Bahia, né? O Bahia precisa ser grande aqui no Brasil, que é o futebol que ele disputa, né? André colocou um complemento aqui, que é exatamente o que Pedro já trouxe, tá? Foi sondado antes de fechar com o Bahia, e ele disse que não fecharia porque o clube seria a segunda opção e não a primeira, como o Manchester City, o que é óbvio, né? Mas é isso, já foi aqui comentado por Pedro, eu li aqui a matéria, exatamente isso, né? O Atlético Paranaense, que é um clube que vive, tem uma situação financeira, tem uma situação estrutural diferente do Bahia, tem interesses diferentes, e a gente não sabe o quanto de negociação aconteceu em cada lado, né? A gente nunca vai saber exatamente de que forma conversas chegaram, de que forma propostas chegaram. Tem essa onda de SAFs, eu estou falando já para além desse interesse listado por Petralha, né? Essa onda de SAFs requer muito cuidado na forma como a gente analisa os números, as propostas. Qual é o termo, caso que se usa, proposta não vinculante, né? Isso. Muito. É basicamente uma conversa. Uma conversa, muito aérea ali. Então, assim, é bom ter muito cuidado com tudo que sai, tá? Sobretudo quando os times estão em crise. Na caso do Santa Cruz, por exemplo, no caso do Náutico, as portas de uma eleição. Então, assim, as SAFs são... As possibilidades de SAF acabam sendo utilizadas nas políticas internas dos clubes. Então, são assuntos muito cuidadosos, tá? Que merecem ser tratados com todo cuidado, como a gente tratou do Bahia, como a gente tratou a do Bahia. Tá? Eu lembro que havia uma pressão, falem mais, comentem, o Bahia fechou com o City. A gente foi extremamente cauteloso nos programas, deixou as conversas amadurecerem, as conversas se consolidarem, para daí sim fazer programas. E eu lembro que quando teve aquela reunião, a gente analisou ponto a ponto do contrato, quando foi aberto. A gente foi bem conservador, eu diria até, jornalisticamente, dentro dos nossos programas, em relação à cobertura de quando o Bahia assinou com o City, justamente para que nossas opiniões, nossas visões não acabassem influenciando outras questões políticas internas. O mesmo cuidado cabe agora com o Náutico, com o Santa Cruz. Eu fico vendo, fulaninho, é Mancuso, é grafite, é Ricardo Rocha, né? Uma salada, um carnaval em torno do caos aí do Santa Cruz, que eu acho estranhíssimo. Tá? E acho que não é por aí que se faz um acordo tão sério e tão importante para o futuro do clube, né? Para a independência do clube, para a sobrevivência do clube. Tá? O outro superchat que chegou, de Moisés Silva, ele vai nos levar a um outro debate, tá? Que é o debate em que a gente vai mergulhar agora nos números do campeonato, tá? Em toda geral dessa disputa do Bahia pela permanência. E aí, antes de ler o superchat de Moisés, que já está aqui na tela,
e fazendo uma pequena introdução a essa pergunta que Moisés trouxe, eu vou repetir um pouco do que eu falei no Twitter quando acabou a partida entre Goiás e Bahia. Que, para mim, todas as reviravoltas que aconteceram no jogo, elas podem sinalizar reviravoltas nas campanhas. Porque um jogo como esse ele é absolutamente determinante para isso. Tá? Cheguei a dizer aqui também na abertura desse podcast. O Bahia não se salvou. O Bahia não encaminhou sua permanência. O Bahia não fez nada matematicamente, além do que somar 3 pontos importantíssimos diante de um adversário direto. Porém, se o jogo termina 4-3 para o Goiás, o tom desse programa aqui seria de terra arrasada, tá? O Bahia estaria... você coloca aí mais 3 pontinhos para o Goiás, 3 a menos para o Bahia, o Bahia estaria... o Goiás com 30, o Santos com 30, o Bahia com 25, né? O Bahia estaria a 5 pontos da primeira equipe fora da rebaixamento. 5 pontos. Goiás e Cruzeiro teriam 30. O Cruzeiro ainda para jogar. E o Cruzeiro ainda. Santos, Goiás e Cruzeiro teriam 30, né? E o Bahia estaria até atrás do Vasco. Né? Esse Santos com 3 vitórias seguidas embaralhou tudo. Então, de Everaldo indo para a redenção, a Tadeu indo para a condenação, né? Você vê como o Tadeu foi vaiado durante o jogo. Você vê por causa do gol do meio campo. Isso, você vê como as coisas vão mudando por um jogo. Eu acho uma porrada muito grande que o Goiás levou. Tá? E uma recuperação moral muito grande que o Bahia encaminha. Recuperação moral, sim. E aí eu peço para voltar ao Superchat. Porque no complemento da rodada, o Vasco empata em casa com o São Paulo e o Santos tem uma vitória 5 estrelinhas douradas, vitória das mais difíceis da competição, batendo o Palmeiras fora de casa por 2-1. Moisés pergunta, Pedro, com o Santos e Vasco crescendo, o Bahia ainda fica na Série A? E eu dou uma encorpada na pergunta. É desconfortável disputar a permanência com 2 gigantes. É desconfortável. Né? Lembrando que o Goiás está 100% inserido nessa disputa e que o Cruzeiro pode ser inserido mais diretamente. Começa a ser. Mas responde a pergunta aí desse cenário de Moisés, Pedro, por favor. Bom, começando pelo seu complemento, Fred. Com certeza é desconfortável você não ter ali equipes como Cuiabá, por exemplo, mais próximas. Embora esse campeonato 2023, né, seja um campeonato sem tantas equipes assim que você fala, essa equipe aqui é uma equipe típica de zona de rebaixamento. E o Vasco, nos últimos anos, ele vem se colocando como um time que está mais na parte de baixo, né, embora ele de fato seja um gigante do futebol. Mas é sim desconfortável. E é desconfortável também você ver o avanço do Santos e do Vasco. O Vasco até já há mais tempo, né? E o Santos, nas últimas 3 rodadas, conseguiu 3 resultados importantíssimos a começar. O Vasco há mais tempo e o Santos de forma mais impactante. Exatamente. O Santos conseguiu 3 vitórias seguidas, né? E 3 boas vitórias, tá? Não são assim... 2 confrontos diretos, né? Ele não pegou um corredor bom, não. Ele arrumou 9 pontos aí na marra. E 2 confrontos diretos, né? 2 resultados importantíssimos para o Santos, que foram as vitórias contra o Bahia. Aquela vitória contra o Bahia, ela deu vida, assim, ao Santos. Ressuscitou, né? Totalmente. O Santos, se o Santos perde aquele jogo, o Santos ia ficar afundado na zona de rebaixamento. Era um cenário parecido com esse do Bahia contra o Goiás agora, né? Até pior. Acho que o momento do Santos o Santos ia ficar mais afundado ainda do que o Bahia se perdesse esse jogo contra o Goiás. Assim como o Bahia deu vida ao Santos, o Goiás também conseguiu dar uma vida a mais ao Bahia, né?
Porque, como a gente já falou, a distância ia ficar muito, muito maior. Mas, assim, eu acho que o Bahia tá na briga, tá? O Bahia hoje tá fora da zona de rebaixamento. E por mais que você olhe para o Vasco e veja que o Vasco, nas últimas rodadas, vem conseguindo pontuar mais, o Bahia, embora tenha vacilado, especialmente no confronto direto, em confrontos diretos, aliás, porque o Bahia vacilou contra o Vasco também, mas o Bahia também vem conquistando seus pontinhos ali de vez em quando e tal. O Bahia tá nesse bolo. O que me preocupa é que o Bahia, das equipes que estão fora do Z4 nesse momento, o Bahia é o principal alvo, né? O Vasco e o Goiás, eles olham muito mais para o Bahia do que para o Cruzeiro, que está ali logo acima na tabela. O Santos, ele conseguiu já se colocar até acima do Cruzeiro, embora, claro, o Cruzeiro ainda venha a jogar nessa rodada, no jogo atrasado. Agora, eu ainda acho que a gente tem um desenho de equipes que estão muito nessa briga, mas outros times ainda podem aparecer, né? Em alguns momentos do campeonato, eu achei que a briga pelo rebaixamento estava extremamente desenhada. Não tinha muito como você ter mudanças de figuras, né? Mudanças de personagens. E hoje eu já vejo uma possibilidade maior de outros times entrarem nessa briga, até porque os times da parte de baixo vêm conseguindo pontuar, né? A gente já falou do Santos, já falou do Vasco, o próprio Bahia, às vezes pontua. O Goiás, de pontinho em pontinho, vinha conseguindo pontuar também, com vários empates e uma vitória ou outra ali. E essa elevação da pontuação, ela vem tirando o sono de Cruzeiro, vem tirando o sono até do Corinthians, do Inter, que ganhou hoje no Grenal, o próprio Cuiabá, que a gente já citou aqui. A gente tem esse jogo que ficou para a próxima semana, entre Cuiabá e Cruzeiro, é um jogo bem determinante, assim, né? Porque se o Cruzeiro perde esse jogo para o Cuiabá, o Cruzeiro entra na briga completamente, vai ficar atrás do Santos, a 2 pontos do Bahia, né? A 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, o sinal de alerta no Cruzeiro está muito mais do que ligado nesse momento da competição. Então, de fato, você ter Cruzeiro e você ter Santos e Vasco, desculpa, pontuando, incomoda, mas eu acho que outros times ainda podem aparecer. Aí vai para 2 jogos em casa. O Fortaleza vai ser bem um fiel, né? Porque pega o Vasco agora, depois pega o próprio Bahia. Isso no cenário pré-final da Sul. Pela live na parte de Fortaleza, Minhoca sinalizando que a tendência é de titulares, né? Contra o Bahia. Pode seguir, Cássio. Então, mas e nessa pré-Sula, contra o Vasco e contra o Bahia, né? Porque o do Vasco é antes, ou seja, se vai jogar com titulares contra o Bahia, deve jogar contra o Vasco também. E seria algo bem interessante. Até porque o Fortaleza jogou, se fez 3-0. E só lembrando que o Bahia vai pegar o Fluminense também na semana da final da Libertadores. Esse é um ponto bom. Para o Bahia, naturalmente. Esse é um ponto bom. Mas o que Pedro trouxe de ter novos concorrentes, eu acho que de fato vai ter sim. Mas eu estou na linha de Fred, que a vitória, como foi construída, ela tirou o Bahia da zona de rebaixamento, é importante, tinha entrado na zona de rebaixamento, saiu, é outra coisa, vai para 2 jogos em casa fora da zona de rebaixamento, ou seja, ele está no momento onde, se ele ganhar o jogo, ele continua fora da zona de rebaixamento, nenhum outro resultado importa até o apito final do jogo. Mas é muito óbvio que a situação ainda é muito delicada. Ela não permite outra farrapada na Fonte Nova. E as farrapadas aconteceram em jogos mais fáceis do que esses que virão agora. Assim, pelo menos está no jogo, porque o cenário se desenhou para ser uma calamidade. Mas está completamente no jogo. Mas não é a vitória sobre o Goiás, ela não é uma vitória que deu folga na tabela. Foi simplesmente uma vitória para falar que o Bahia tem condições de brigar por essa permanência. Só isso. Porque ele poderia vir moralmente assim muito, muito, muito abalado. De 3-1 para 4-3, se perde o jogo no confronto direto, para voltar com 5 pontos, aí seria um desastre completo. Mas a situação, querendo ou não, ele tem 1 ponto. E o Vasco joga em casa, inclusive antes do Bahia. Se o Vasco vence o jogo, Bahia e Inter
o Bahia já começaria o jogo na zona de rebaixamento. Claro, precisando de uma vitória simples para sair. Mas até você vai juntando as coisas. Eu achava que o Inter ia sentir no Grenal hoje. Mas a torcida do Internacional, assim, foi foda no jogo todinho. Eu fiquei zapeando o jogo da tarde, botei no mosaico também. Embora queria ser uma curiosidade, eu procurei pra caramba, mas não achei a opção de tirar o som e deixar só um som, porque na hora que você bota o mosaico, as três narrações estão ao mesmo tempo. Aí eu disse, é óbvio que não é assim, que deve ter alguma função aí, mas eu não consegui desativar, eu não tive muita paciência. Mas o Internacional colocou 39 mil pessoas no Grenal, 1 minuto podia ter sido pênalti, até cabia, mas aí não foi marcado porque teve a arbitragem considerou que foi recuo, e não pareceu, mas depois Valência, que perdeu aqueles gols decisivos com o Fluminense, o cara abre o placar, depois o jogo foi pau a pau, termina 3-2, ou seja, ganhou o Grenal, respirou porque o Internacional estava pressionado ou seja, ele diminui um pouco o impacto, vai durar muito, óbvio que vai durar muito, mas não vira uma bola de neve. Ele assimila logo o impacto da eliminação com o Fluminense para ter mais confiança para um jogo que o Internacional, nesse momento, é um time que ainda briga contra o rebaixamento, contra o Bahia, porque poderia ser um time que poderia ter perdido o Grenal e vir completamente desestruturado para a Fonte Nova, e a tendência é que isso já não aconteça, já é uma tendência de jogo muito duro. Cássio, com a possibilidade de ter, se o Vasco fizer a sua parte, de já ter o Bahia na zona de rebaixamento. Ou seja, veja que o Bahia ganhando o jogo, tudo ainda é muito difícil. Mas ainda bem que ainda está nesse cenário, porque o cenário se desenhou muito pior do que esse. É só não pegar a vitória, escapou. Não escapou. A vitória colocou o Bahia como um candidato real à permanência, mas com muita dificuldade ainda, como todos os outros terão. Quem não vai ter, quem está naquela situação de basicamente estar fora é o Coritiba e América. Todos os outros estão no nível de, meu irmão, pode dar qualquer coisa. Essa conta pode chegar ali, pode trazer o Cuiabá de novo, né? Uma conta que tem uma... O Cuiabá pelo menos faz o mano dele, vai jogar contra o Cruzeiro, se ganhar já dá uma aliviada e tal. Total. Mas se ele ganhar, dá uma aliviada, mas cumprir o Cruzeiro. Se perder, o Cruzeiro respira, ele volta. É uma gangorra aí. Pedro, não teve. O que nos mostra essa média, né, por posição. São poucos os 16º que terminam rebaixados, né, Pedro? Tem isso também, não tinha nem reparado. A gente tem 4 equipes que estavam na 16ª posição na 26ª rodada que acabaram caindo, né? Uma até pequena. Se você para pensar, o 16º é o time que está ali na rabeira, né? O porteiro do Z4. Então a gente tem poucos exemplos. Mas o que eu estava analisando aqui, quem tá assistindo no YouTube está vendo também a mesma tela que a gente, é aquela tela de comparação da pontuação atual com a média histórica, né? E a gente vê que na parte de baixo, a maior parte das equipes ainda pontua um pouquinho abaixo da média histórica, né? Só que a gente se lembra de rodadas anteriores em que essa diferença era muito maior. A gente teve momentos em que todas as equipes da parte de baixo estavam abaixo da média, e não só um ponto, né? Às vezes 2, 3, chegamos até equipes com 4 pontos abaixo da média de outras edições dos pontos corridos como os clubes. E esse cenário ele vem mudando rodada a rodada. A gente já vê ali o 15º colocado Cruzeiro dentro da média histórica, e mais do que isso, Goiás na 18ª posição, pontuando acima da média, né? O Goiás ele é hoje um 18º colocado melhor do que a média das equipes que ocuparam a 18ª posição na 26ª rodada, né? Muita gente pode falar, a 18ª posição ela não define, o que define é a 16ª e a 17ª. Não é bem assim. O fato de você ter um 18º pontuando bem pode fazer com que, em algumas rodadas, a gente tenha também uma pontuação elevada, 16º, 17º colocado, porque o Goiás ele pode passar a ocupar essas posições, né? Então, as posições das equipes que vêm de baixo, elas também influenciam e podem influenciar numa pontuação de corte mais elevada no final do campeonato. Claro que esse cenário é um cenário que muda muito. Há poucas rodadas a gente estava falando de uma possibilidade de pontuação mais baixa, e hoje o que a gente tem desenhado
é uma pontuação mais próxima do que a gente costuma ver, né? Que é ali de 42 pontos, mais ou menos, para escapar. A média do 16º colocado, a média final, né? É de 43 pontos. E a média do 17º colocado, que é a primeira equipe que cai, é de 41. Então, a gente pode trabalhar com 42 como uma pontuação de corte próxima do normal. Mas, claro, ainda tem muito campeonato pela frente. A Série B, que a gente analisa aqui também, a Série B já está no cenário muito mais evoluído, né? Muito mais próxima do final do que a Série A. A Série A, a gente está na 26ª rodada, dá para dizer. De crescimento da turma de baixo, né? O que altera diretamente Exatamente. Isso. A gente está na 26ª rodada ainda da Série A, e como o Fred bem falou, com a turma de baixo começando a pontuar. Começando não, já tem algumas rodadas, né? Mas o pessoal vem pontuando. Em determinado recorte do campeonato, ninguém pontuava. Nessa rodada, praticamente todo mundo pontuou. Só quem não pontuou foi o Goiás, o América. O Cruzeiro ainda não jogou, né? O Cruzeiro ainda pode vir a pontuar e vai fazer um jogo contra o Cuiabá, que também é uma equipe hoje da parte de baixo. Eu acho que a gente pode traçar a parte de baixo da tabela a partir do Cuiabá, né? 11º para baixo. Então vai haver esse confronto direto. O América e o Curitiba, naquele cenário já quase irreversível, são muitos pontos de desvantagem em relação ao Bahia, que é o primeiro time fora do Z4, mas o Curitiba, que vem dando as caras, também conseguiu sua segunda vitória consecutiva. Hoje, uma vitória até improvável. Aí você não vai ter como dizer para o time que venceu 2 jogos consecutivos, mesmo com a distância desse tamanho, que ele está morto. Morto. E vai atirar nesse campeonato ainda. E aí, do Curitiba, com exceção do Goiás, que teve um confronto direto também, do Curitiba para cima, assim, quem não pontuou é porque ou vai jogar ainda ou porque teve um confronto direto. Né? O Goiás foi um confronto direto, quem pontuou foi o Bahia. Mas os times vêm conseguindo pontuar nas últimas rodadas, né? E isso faz com que esse cenário que a gente tem hoje, ele vá se transformando, e é por isso que a gente começou a ter até uma bolinha verde ali agora, né? Antigamente as bolinhas eram todas vermelhas. Agora já tem bolinha verde, bolinha branca ali na parte de baixo. E se os times continuarem pontuando, esse cenário vai mudar ainda mais. Ô Pedro, a pontuação os campeonatos às vezes parecem ter um imã para a média histórica, né? Eles começam distorcidos e depois o imã puxa, né, para ficar mais próximo do que a história ensina, né? Até porque a gente vai se aproximando da quantidade final de jogos, né? A gente tem é como se a gente tivesse um cenário maior, se tivesse mais jogos na análise, e aí, com mais jogos, a tendência de você encontrar a média, ela é maior, né? Quando você tem menos jogos já ocorridos. E, normalmente, Minhoca ele sempre traz ali quanto a pontuação evoluiu nas rodadas finais, né? E a gente vê, normalmente, que essa pontuação dos times da parte de baixo, ela costuma subir. Os times vão chegando no desespero e tal, enfrentando às vezes equipes que já não querem mais nada no campeonato. Então, essa pontuação ela costuma se elevar um pouquinho. Mas eu vou até passar aqui também por aquela outra tela que a gente tem de evolução. Era ela que eu ia pedir, viu? Era ela que eu ia pedir. Pronto. A evolução dessa pontuação. Essa foi a gente está vendo aí justamente a do 16º colocado, né? O 16º colocado na 22ª rodada, ele era o pior 16º colocado da história. Ele tinha 22 pontos. E a gente não tem registro de outros 16º colocados com pontuações inferiores a 22 pontos na 22ª rodada. Desde então, essa pontuação ela evoluiu e vem se igualando ali, estando próxima à média da posição. O 17º colocado, são as duas posições cruciais aí para essa análise, ele também vem estando ali próximo à média, né? A última vez que a gente teve o 17º colocado com uma pontuação muito baixa foi na 15ª rodada, mas aí eu quero lembrar que tem aquele jogo do Vasco, que foi um jogo Vasco contra a América, né? Que foi um jogo atrasado da 15ª rodada, e como a gente coloca ele no lugar certo na 15ª rodada, essa pontuação da 15ª para cá, ela se elevou como se o jogo tivesse ocorrido no momento correto, né? Mas a grande realidade é que a gente teve, mesmo em rodadas mais
recentes, essa pontuação do 17º colocado mais próxima aqui da parte inferior do que da média. O jogo do Vasco ele acabou elevando a pontuação desde a 15ª, né? E hoje a gente tem também o 17º colocado que pontua bem próximo a essa linha cinza pontilhada que é a linha média, né? A gente tem, de fato, hoje um campeonato bem mais próximo à média do que a gente teve em outros momentos. Pedro, vamos para a sequência do Bahia, que é uma sequência boa. A gente sempre fez esse cenário, né? Que a reta final do Bahia é uma reta final boa, o que encaixa um pouco no que Antônio Nolasco mandou aqui no Superchat. Pode jogar na tela lá o Superchat de Antônio. Tá? Curiosidade, na atual classificação, o Bahia vai pegar em casa do 6º ao 12º. Né? Todos esses jogos da Fonte Nova. Nesses 7 jogos em casa, isso também é bom pontuar. Tá? O Bahia, dos 12 jogos, tem 7 em casa e 5 fora. Tem uma vantagem aí de poder fazer mais jogos em casa. Isso é muito relevante. Uma vantagem considerável. E aí ele termina dizendo que a torcida vai ser decisiva. Torcida por torcida, o Bahia não tem do que reclamar. Eu acho que é G4. Mas torcida por torcida, exceção feita, naturalmente, com todo respeito. A América Mineiro e Bragantino, basicamente todos os clubes do Brasil, do Brasileirão em seus estádios não tem isso como um problema. Assim, a média do campeonato é a maior da história, pô. Todo mundo bota 30 mil, 40 mil, 20 mil, assim, ninguém... O Bahia está fazendo sua parte, mas os outros também estão. Tipo, nenhum jogo em São Januário vai ser brando. O Mineirão é 30, 40 mil pessoas. O Goiás na Serrinha é um público menor, porque a capacidade é menor, mas está sempre cheia também. O próprio Cuiabá, inclusive. Então, eu entendo o que Antônio falou. A torcida baiana vai ser decisiva. Mas eu acho que isso, neste campeonato, eu acho que isso está pesando para todo mundo aí que está tirando os clubes que eu falei. Não é um campeonato, não é um campeonato onde, porque já aconteceu muitas vezes e uma torcida enchia o estádio, tem uma média muito elevada e as outras ali completamente discretas. Eu acho que dessa vez não é o caso. Esse é um campeonato. O Santos um pouco mais baixo também, mas é também por causa da Vila Belmiro. Mas a Vila Belmiro também já está lotada nos jogos que o Santos está jogando. Então assim, não tem nenhuma atmosfera tranquila. E aí, ainda sobre o comentário de Antônio Nolasco, ele viu o copo meio cheio, né? Mas também dá para olhar o copo meio vazio. O Bahia já não enfrenta mais ninguém da 13ª até a 20ª posição em casa, né? Que é onde ele estava ganhando. Jogos como mais fáceis, eles já ocorreram. E o Bahia sequer conseguiu ter um aproveitamento bom, né? O Bahia só venceu 2. Só venceu Curitiba e América. São os 2 lanternas. Nossa, chegou Fire. Aí Pedro foi o modo Ice total agora, meu irmão. Nossa, buscou o lado bom e agora realmente. Assim, realmente, esse aí. Vitórias na turma de baixo. Nolasco não estava preparado para essa, não, meu amigo. Devolve os 10. Devolve os 10 do Nolasco. Não, foi mal, Nolasco. É porque tem que fazer essas análises mais... Você está certo, ele também, mas são duas formas de observar. A dele foi uma, mas você trouxe a outra também, que a outra vai faltar um jogo desse porte. Uhum. Embora o Bahia ainda tenha um América Mineiro fora de casa, né? E que a situação do América, ela pode estar definida no momento que o Bahia for até uma independência, né? Isso é um ponto extremamente positivo. Mas eu preferia, nesse momento, ter confrontos contra as equipes da parte de baixo, em casa ainda, do que enfrentar essa galera do meio de tabela. A vantagem do meio de tabela é que você pode ter times já desmotivados, como o próprio Fortaleza, que pode ter garantido já sua vaga na... Não, o Fortaleza é agora, né? Antes da final. Mas você tem o São Paulo, que é um time que já está com a vida dele definida, não vai brigar, não briga mais por vaga em Libertadores, só quer fazer um campeonatozinho tranquilo. Então, esse é o ponto positivo de ter esses jogos em casa, né? Mas eu preferia ter jogos contra as equipes da parte de baixo mesmo, que da meiuca. É isso, tá?